Olá, você é cristão? Você já imaginou como tem tantas e tantas denominações no Brasil e no mundo afora? O cristianismo é um só, Jesus é um só, mas quantas e quantas denominações existem, né? Isso muitas vezes parece soar até benéfico porque é algo que mostra que tem-se liberdade para escolher a forma de servir a Deus e a forma aonde você quer servir a Deus, em qual denominação você quer servir a Deus, aonde você mais se identifica. Mas você já parou para pensar se essa é a vontade de Deus? Você já parou para pensar se de fato Deus está contente com isso? Ou é um meio, ou é uma forma do ser humano se achar contente na forma de servir a Deus? O que nós devemos fazer? Buscar a satisfazer a Deus com a nossa adoração ou a satisfazer a nós mesmos com a nossa adoração a Deus? A quem devemos satisfazer? A nós mesmos ou a Deus? Por que eu estou fazendo essas perguntas a você? Porque o vídeo de hoje eu trago uma pequena mensagem da parte de Deus para todos os cristãos do mundo inteiro. Eu quero que você passe esse vídeo para mais e mais pessoas. Eu também aqui onde eu moro, tenho um trabalho com respeito à obra de Deus. E esses dias eu tenho buscado a me dedicar na consagração, buscando a orientação de Deus para o trabalhar que Deus tem me colocado para fazer. E sempre Deus tem me orientado, algumas vezes me revelado a sua vontade por meio de sonhos. Assim como no passado, né, ele revelava as suas vontades aos seus servos por meio de sonho, ele também, muitas coisas, Deus tem me revelado por meio de sonho. E ontem à noite, eu tive um sonho que ele me trouxe uma revelação que eu me senti no dever de compartilhar com as pessoas, né, com os brasileiros, com todos os cristãos do mundo. Se você puder passar esse vídeo para mais e mais pessoas, é uma mensagem de Deus para a sua igreja. É uma mensagem de Jesus para a sua igreja em toda a face da terra, né? Principalmente por causa da situação em que estamos vivendo nos dias atuais. Eu vou contar o sonho que eu tive, aí depois você tira as suas próprias conclusões. Você faz as suas próprias conclusões, se é de Deus ou não, que você aceite ou não aceite, que seja de Deus ou não, mas o importante é que minha consciência, né, tem certeza que é uma mensagem de Deus para mim, para você, para todos nós que nos consideramos cristãos. E a mensagem é o seguinte: ontem eu estava dormindo e sonhei que passava, né, numa cidade e em vários grupos religiosos, todos se dizendo ser cristãos e principalmente evangélicos, né? E cada qual defendendo a sua denominação que estava certa daquele jeito e criticando a outra denominação. E eu tive no sonho até uma conversa com um rapaz que é famoso, que ele é adventista, né? Que ele é famoso, se não me falha a memória, o nome dele é Rodrigo Silva. E eu conversando com ele ali, a respeito do que distingue uma denominação da outra que se diz que é a mais certa do que a outra. Aí, a gente conversando, ele mostrou ali a respeito de certos mandamentos que uns acatam e diz a igreja é certa por causa que praticamos tais mandamentos. E outros não, porque não pratica tais mandamentos porque já ficou no passado. E assim há uma disserção, assim há uma separação, uma divisão na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma só. A igreja de Cristo é uma só. Denominações, ministérios, há muitos. Mas a igreja de Cristo é uma só. Diante de Deus, principalmente, aos olhos de Deus, há uma só igreja. Ou melhor dizendo, para ficar mais claros, aos olhos de Deus só existe duas igrejas. A igreja dele
E todas as outras que são falsas, mesmo se passando por igreja, é a outra igreja, né? A igreja verdadeira e a igreja falsa, né? Só existe essas duas igrejas. Então, aí no sonho a gente conversando ali, e não só com ele, mas com outros, eu vi outros grupos, grupos de jovens, né, que se diziam cristãos e estavam criticando o grupo do outro e se isolando uns dos outros porque, né, cada qual se considerava que a sua denominação era a verdadeira igreja de Cristo. E ali eu fui tomado pelo Espírito de Deus, Deus me moveu com o seu Espírito para conversar com aquelas pessoas, chamando até de filhos. E ali eu comecei a falar com um grupo de jovens, principalmente. E eu acho até que é porque Deus quer reavivar nos últimos dias a sua igreja com os jovens, porque os jovens eles estão mais propícios a ser usados por Deus nesses últimos tempos do que as pessoas mais velhas, porque principalmente aquelas pessoas mais velhas que já transformaram o evangelho em uma religião, a transformaram o evangelho em uma tradição, melhor dizendo, né? São mais difíceis de ser transformado pela palavra para mudar de ideia de acordo com a doutrina que tem recebido no seu ministério, na sua denominação. Né? Os jovens estão mais propícios a isso porque eles estão se desenvolvendo agora a sua fé. E eu cheguei ali para um grupo de jovens e comecei a falar, o grupo de jovens, vários grupos de jovens ali, eu comecei a falar e falando com eles como um mensageiro de Deus, falando, chamando-os de filho. E eu comecei a questioná-lo por que eles estavam daquele jeito. E aí uma jovem começou a falar, né, a respeito dos mandamentos. Que uns praticavam daquele jeito, outros diziam que não era, né, e ficava criticando a fé do outro. Né? E a gente sentiu assim que, ali naquela conversa, a gente sentiu que havia um muro de separação entre os grupos que todos dizendo servir o próprio Senhor Jesus. Todos dizendo sendo igreja de Cristo. Aí Deus trouxe a palavra que eu quero trazer para você, que eu quero que você também compartilhe com mais pessoas. A palavra foi o seguinte. Disse assim, eu falando como a palavra de Deus, como o próprio Deus me inspirou a falar. Eu disse, filhinhos, o mandamento que eu tenho falado para vocês, o mandamento que resume todos os mandamentos, o mandamento que é o fundamento de todos e que é o símbolo da perfeição, é a conclusão de tudo, não é o amor? Por que que vocês criam barreiras? Se o vínculo da perfeição, a conclusão de tudo, que cumpre-se todos os mandamentos, cumprindo esse mandamento, que foi o mandamento que eu deixei, Deus falando, o mandamento que eu deixei para que se cumprisse, para que se guardasse, para que se praticasse, e para que, praticando esse mandamento, todos conhecessem que vocês são meus discípulos, são meus filhos e filhas. O mandamento do amor. É nele que se resume toda a prática de todos os mandamentos. Porque esquecem deste mandamento, o mais importante de todos, que é o resumo de todo, e nele se cumpre todos os mandamentos. O amor, que está faltando no meio da igreja, no meio dos cristãos, não importa a denominação. Se você é de fato um cristão, cristão é discípulo de Jesus, a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, né, foi ali naquela cidade onde Paulo passou 1 ano ou foi 2 anos ensinando os discípulos de Jesus, e ali eles começaram a ser chamados de cristãos. Ou seja, cristão é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. E o que significa ser discípulo de Jesus?
ele próprio mesmo disse, que eu vou ler aqui para você em João 13 e versículo 35, que foi também o que Deus mostrou neste sonho para todos nós. Ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, meu amigo, meu irmão, a mensagem de Deus para a sua igreja nesses últimos dias. Você é um cristão verdadeiro? Você quer ser um cristão de fato aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo, nem aos olhos da sua denominação, nada disso. O seu foco é com Deus. Você quer ser considerado por Deus um verdadeiro discípulo de Jesus, um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus? O mandamento é este. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a mensagem de Deus para toda a sua igreja na face da terra nesses últimos dias. Compartilhe este vídeo, leve para os seus irmãos, creia no seu coração. É uma mensagem que eu recebi de Deus e estou compartilhando com todos os meus amados irmãos. E eu quero que você compartilhe com mais pessoas, porque Deus está se sentindo ofendido. Deus está se sentindo ofendido com o nosso comportamento de cristão aqui na terra. Está faltando amor. Está faltando amor. E o que identifica o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, como você acabou de ouvir aí em João capítulo 13, versículo 35, o que nos identifica como cristãos verdadeiramente é o amor. É a prática do amor entre os irmãos. Você ama seu irmão? Ou somente você considera como seu irmão só os que participam da sua denominação? Pense nisso. Reflita. Medite. Estude mais a Bíblia, buscando a direção do Espírito Santo. Tenha fundamento do seu entendimento dentro da palavra de Deus, tendo raízes próprias, e não só no que o pastor diz, não só no que o fulano falou, mas busque entendê-lo com clareza, pela sua iniciativa, mas buscando coerência dentro da palavra, deixando a própria palavra se interpretar, não tirando conclusões precipitadas. Deus está triste, se sentindo ofendido, porque seus filhos, por causa da própria palavra, usando a própria palavra, estão criando barreira para aquilo que ele mais deseja entre os seus filhos: o amor e a união entre os seus filhos, entre os filhos de Deus. E isso é coisa do inimigo, que fica pegando a própria Bíblia para poder criar divisão entre o seu povo. Criar divisão entre o seu povo. Porque às vezes a pessoa pensa que o pior demônio é aquele que usa a pessoa para matar, estrupar, para roubar, para destruir a vida dos outros. Mas o pior demônio que existe, de toda a legião de demônio que existe no inferno, que existe sobre o poder de Satanás, os piores demônios não estão lá no prostíbulo, não estão lá na boca de fumo, não estão lá no assalto, não estão lá nas drogas. Os piores demônios estão no altar, dizendo ser de Deus, pegando a palavra de Deus para ir fazer coisas contra a vontade de Deus. Por isso é que Deus fala na sua palavra, o Senhor Jesus mostra que naquele dia muitos vão dizer: mas Senhor, no teu nome fiz isso, fiz aquilo, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Você diz que conhece a Deus e não ama seu irmão? É mentiroso, é o que a palavra de Deus diz. Eu conheço a Deus. E você ama seu irmão? Então, se você não ama, aos olhos de Deus você não conhece ele, nunca viu ele. E ele também não conhece você, porque ele diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amados, é tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de nós buscarmos
verdadeiramente, com sinceridade, a presença de Deus, e nós vamos alcançar essa presença de Deus praticando esse mandamento que nos unifica um com o outro e com Deus, o amor de Deus em nossos corações. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, compartilhe com mais pessoas, né, para que venha transformar a vida, principalmente você que é cristão. Vamos compartilhar essa mensagem, é a mensagem de Deus, para mim, para você, para todos nós, para todos os irmãos em Cristo Jesus, na face da terra. Está faltando amor. Que o amor de Deus domine o seu coração, que você possa considerar seu irmão, não só o da sua denominação, mas de toda a face da terra, todos aqueles que confessam o nome de Cristo. Ah, mas é um irmão de matelado. Quem foi que você já nunca leu a Bíblia? Que tem aqueles crentes que ainda são carnais, crentes que ainda precisam passar pelo processo. Quando você aceita Jesus, há um processo de transformação. E nós que já somos fortes, como diz a palavra de Deus, temos que suportar a fraqueza dos fracos. E não agradar a nós mesmos, mas buscar agradar a Deus servindo o irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a denominação onde você congrega. Que haja muito amor no meio dos filhos de Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Vá dar aquele like também, compartilhe, comente, que é para a gente crescer no canal e a gente trazer mais vídeos como esse para a glória de Deus e para o crescimento do povo de Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.